Fui visitar ele lá. Aí estava lá, todo dia ia lá seu Salvino, um homem que bebia muito, muito bêbado. Ele chegava lá, o Fredinho acolhia ele com aquele maior amor, maior carinho. Aí tinha uma irmã lá, muito freirinha assim, quando o seu Salvino saiu, ela falou assim: cadê Fredinho? Como é que o senhor pode descobrir alguma coisa boa no homem enjoado desse que se incomoda tanto? Ele falou assim: mas minha querida, eu não olho o defeito dele não. Eu olho para a luzinha de Deus que tem dentro do coração dele. E foi o Alfredinho animando ele, né, fazendo ele descobrir essa luz de Deus que tinha dentro dele, que foi fazendo ele a se animar mais, a descobrir o valor da vida dele. Ele se tornou um animador da Irmandade. Quando ele dizia, quando ele era jovem, ele tocava violão. O Alfredinho falava: pô, você vai pegar seu violão e você vai tocar violão agora. Ele começou a animar o encontro da Irmandade com o violão dele, animando os retiros da Irmandade com o violão. Então, assim, tem muita coisa que eu lembro dele, assim, que me faz, assim. Quando ele queria que todos nós aprendêssemos a ultrapassar o sofrimento, a não ficar agarrado ao sofrimento, ultrapassar o sofrimento. Aí ele falava muito dessa passagem de São Paulo, dos Filipenses 2. Ele tentava ajudar a gente, ele queria colocar no coração da gente essas palavras dos Filipenses 2 que falam, né? Jesus se esvaziou, né? Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, ele foi glorificado. Então, ele queria ajudar a gente a descobrir que se a gente oferece o nosso sofrimento a Deus, não fica agarrado ao nosso sofrimento, mas oferece a Deus, a gente faz essa mesma passagem que Jesus fez, né? Por isso, a gente vai ser glorificado, vai ser, né, em Deus, vai ser glorificado em Deus. Ele contava muita história de um amigo dele lá em São Paulo, que ele tinha hanseníase. Ele sofria muita rejeição da hanseníase. Aí ele falava, olha, ele fez um canto que fala: torne-se luz, faça brotar flores da sua cruz. Então, Alfredinho era esse bom humor e a alegria do coração para animar a vida das pessoas. E também nesse tempo, depois desse acontecimento do João Bosco, ele se arranchou na casa da Isaura, ele descobriu, além nas visitas que a gente fazia na pista, ele descobriu muitas famílias passando fome. E ele descobriu a sabedoria que tinha dentro dele de se arranchar na casa desse povo mais sofrido. Quando ele descobriu uma família que estava passando fome, ele ia se arranchar e ele ficava uma semana lá naquela família. Me lembro da minha comadre Rita aqui, onde ele se arranchou uma semana. Aí eles estavam passando necessidade e quando ele estava arranchado lá, não faltava alimento para essa família. Porque vinha gente da rua visitar ele e trazia alimento para a família. Então a sabedoria que ele tinha, né? De partilhar a dor da pessoa, de coração. Contemplar Deus na vida do povo. Contemplar a presença de Jesus na vida do mais sofredor. Porque o mais sofredor é aquele que está em primeiro lugar no coração de Deus. Aquelas pessoas mais... Claro que Deus ama todos. Deus ama a todos. Mas as pessoas mais sofridas estão em primeiro lugar. Esse caminho pedes amanhã, trazes pra mim semente da romã. Esse caminho pedes amanhã, trazes pra mim semente da romã. Fico assim, muito emocionada de ver a Terezinha, porque a Terezinha interpela demais a gente, né? O testemunho dela, ela remexe por dentro, faz a gente assim, né? Só para dizer, quando a gente fala em Irmandade do Servo Sofredor, as pessoas perguntam: quem é que vai querer entrar num grupo que chama Irmandade do Servo Sofredor? Quem é lá que quer sofrer, né? Mas a gente não entra na Irmandade do Servo Sofredor para sofrer, não. A gente entra na Irmandade do Servo Sofredor para a gente ser feliz, para a gente deixar de ser pisado, deixar de ser pisada, para a gente resgatar o que tem de melhor em nós, porque cada pessoa humana tem valor. E os pobres é portador de uma grande alegria, de uma grande esperança. Então tem um livro que diz que Nara, mas Michel Bavarel escreveram esse livro
traz muito relato, muito testemunho de muitas pessoas da Irmandade do Servo Sofredor, que o título do livro é Se Você Soubesse a Alegria dos Pobres. Tudo a partir da vivência de cada uma de nós, dessa descoberta que Terezinha nos traz, que Terezinha nos trouxe, dessa paixão, desse amor, desse jeito de Padre Alfredinho se aproximar das pessoas, de encantar as pessoas, né? Todos aqueles e aquelas que entraram na Irmandade se deixaram encantar, primeiramente por Jesus, né? O grande servo sofredor, depois pelo testemunho de Padre Alfredinho. Então, isso, se você quiser entrar na Irmandade do Servo Sofredor, saiba que lá é um lugar de muita alegria, né? De muita partilha, de muita solidariedade. E a Terezinha trouxe um texto bíblico de Filipenses 2, e a nossa igreja, né, Paróquia Senhor do Bonfim, no seu festejo desse ano, traz como tema esse texto. Nós vamos rezar os dias da novena a partir desse texto de Filipenses. Por isso Deus o exaltou, né? Passa pelo sofrimento para a cruz, mas é exaltado, né? O elevou. E nesta alegria, não somos só nós, né, Jairo, que estamos aqui, temos mais gente, não temos? Temos. E agora, nós vamos trazer quem? Quem vai vir para a nossa roda? Um dos fundadores do CEBI Nacional. Quem será, né? Quem será? E que vai falar um pouco para nós também da sua experiência nessa diocese e da sua vivência com o Padre Alfredinho. Então, Carlos Mester, que escreveu o livro A Missão do Povo que Sofre, que veio em Crateús, e ele vai dizer o tempo que ele também ficou em Crateús, aí ele vem nos trazer também a sua leveza, a sua alegria, para bem celebrar essa noite de hoje. E quero dizer assim uma coisa, Zé Vicente, essa foto que você disse que eu não te faço inveja, sabe onde ela foi tirada? Eu vou dizer nacionalmente, foi tirada na casa que você morou, na rua Padre Biapina, 162. Aliás, 150, porque depois mudou o número, 150, Padre Biapina, 150. Eu morei lá, e quando eu estava morando lá, Padre Alfredinho veio fazer uma visita, Dom Fragoso chegou até lá e meu esposo tirou essa foto. Essa foto virou até selo, né? Eu recebi uma carta agora, outro dia, e veio um selo do centenário, belíssimo. Então, essa foto tem de autoria de Hector Jesus Fabian Romero, né? Que se espalhou aí por todo canto e foi tirada na casa onde Zé Vicente morou, que eu morei, que nasceu 2 dos meus filhos lá, né? Então, essa foto tem uma história muito bonita mesmo, né? Então, assim, Carlos Mestre, chega mais. Angélica, traga Carlos Mestre para nos abrilhantar nessa noite de hoje. Caro amigo Luiz Sartorel, agradeço muito o convite que você me fez para lembrar Padre Alfredinho. Eu lembro dele e muito, e vou tentar, eu até escrevi umas coisinhas aqui para não esquecer. Eu lembro dele quando ele veio da Europa para vir morar aqui no Brasil, muitos anos atrás. Que Alfredinho era da Suíça, língua francesa, que lá tem 3 línguas diferentes. E quando jovem, antes de ser frade e padre, ele fazia parte da juventude operária católica, da JOC, como eles diziam. Durante a guerra, ele foi preso e ficou um tempão num campo nazista. E lá ele viu muita gente morrer. E aí, durante aquela, ajudou muitas pessoas a preparar-se, ajudou muita gente a superar as dificuldades. Foi uma escola para ele.
E nesse tempo lá do nazismo, daquele campo de concentração, nasceu nele a vontade de fazer algo para restabelecer a paz na Europa, depois de tantos anos de guerra. E aí ele se fez sacerdote para poder fazer melhor esse serviço. E saindo do campo nazista, ele percebeu que o povo europeu parecia não ter aprendido a lição da guerra. Então, a Padre Alfredo então decidiu ser missionário e veio ao Brasil. E assim chegou no Ceará, onde ele foi acolhido por Dom Antônio Fragoso. Ele chegou como Padre Alfredo, mas não passou nem um mês e o povo todo começou a chamá-lo de Alfredinho. E assim passou a ser conhecido por todos nós, Alfredinho. Em Crateús, ele foi trabalhar entre os mais pobres e procurou fazer algum encontro com as meninas, como ele dizia, as meninas da zona da cidade, e criou muitas amizades. Certo dia, morreu uma das meninas, das Marias, e Alfredinho assim disse: ficou no quartinho livre, eu vou morar lá. E saiu do lugar onde ele estava e foi morar lá, naquele quartinho, no meio da zona. Muita gente levou susto, mas pouco a pouco todo mundo entendeu, concordou e admirou o testemunho que o Alfredinho estava dando em Crateús, Tauá e outras paróquias por onde ele andava. Durante 10 anos, eu passava quase todo o mês de dezembro em Crateús. E acho que nos anos 76, passei um ano inteiro lá em Crateús. Aí eu posso dizer que o povo gostava do Alfredinho e o convidava para várias oportunidades: batizados, casamento, velório, encontros de catequese, festa de padroeira, e Alfredinho ia sempre, e sempre a pé, mochila nas costas, e tudo que ele tinha estava naquela mochila. Ele era pobre, pobre mesmo. Assim ele foi vivendo, envelhecendo, cada vez mais conhecido e amado. Gente, é delicioso demais, pessoal. Esse povo que... Ai, meu Deus do céu. Que delícia, gente, estar escutando esses testemunhos. E agora vem a segunda parte do Carlos Mestres, pessoal. Segunda parte do Carlos Mestres, um dos fundadores, fundadoras do CEBI Nacional. Vamos lá, Angélica, segunda parte. E aí nasceu nele a ideia de sair de Crateús e para ir para um outro lugar. Ele dizia assim: achava que ele era muito venerado pelo povo como se fosse um santo e procurava um lugar onde ele pudesse ser mais desconhecido no meio do povo como qualquer um. Então muita gente tentou tirar isso da cabeça dele. Ele continuou morando em Crateús. Dom Fragoso também insistiu, mas não adiantou. Além de santo, Alfredinho também era teimoso e cabeçudo, no bom sentido da palavra, e acabou saindo de Crateús e se mudou para uma favela lá em Santo André, estado de São Paulo. A favela onde ele começou a morar era muito violenta, muitas mortes. E aí disseram que o jeito de Alfredinho conviver fez aos poucos diminuir drasticamente a violência. Como em Crateús, eles fez sentir a sua presença também no meio das meninas da zona e criou muita amizade com várias delas, irradiando assim o testemunho do Evangelho no meio delas. E elas o admiravam e o ajudavam em tudo. Um dia,
Alguns foram conversar com Alfredinho e disseram assim, quando ele estava bem doente, quase perto da morte, alguns disseram assim, Alfredinho, você está ficando fraco e doente. Sua vida está beirando a sua chegada para perto de Deus. Nós aqui pensamos o seguinte, depois que você estiver do outro lado, que a gente está aqui, nós estamos querendo fazer o seguinte, um movimento para conseguir que você possa ser beatificado e canonizado. O que você acha? E sabe o que ele respondeu? Eu gostei da resposta. Por mim pode, viu? Mas não para mim sozinho. Faça também para a Bárbara, aquela menina da zona que ajuda tanta gente, que sem ela eu nem poderia fazer o que estou fazendo no meio de vocês. Gostei da resposta dele. Olha, ele diz, não acho ruim não, só sob uma condição, que você, junto comigo, leva também a Bárbara, a prostituta na zona, que nós somos muito amigos e eu sozinho não dou conta. Isso é um pouquinho o que veio na minha cabeça, Sartre, a respeito do Alfredinho. Mas eu gostei demais desse homem, marcou a minha vida, ele ficou na minha memória, assim como esse, quase que eu diria como um santo comum. Não aquele santo diferente, mas que vivia a vida do jeito que ele era, e a gente admirava, sentia algo de Deus em tudo que ele fazia, falava, andava ou pregava para nós. Ele ajuda a gente a se sentir à vontade junto dele, junto dos pobres e junto de Deus. Eu acho que esse é o grande testemunho e a alegria que eu tenho de poder comunicar isto para vocês, lá nos anos 70 do século passado, que eu passei lá em Cratius, e às vezes eu digo assim, em Cratius eu aprendi demais, muita coisa convivendo com o povo. E posso dizer que eu fiz a pós-graduação de Teologia, de Espiritualidade e de Bíblia no sertão do Ceará. Eu agradeço a todos vocês a paciência que tiveram de escutar essas palavrinhas que eu comuniquei com muito amor a respeito do Padre Alfredinho. Padre Luiz Sartre, agradeço a você, um grande abraço para você e para todos lá em Ceará, Fortaleza e Cratius que ainda se lembram da gente. Tudo de bom e até uma próxima vez. E Carlos Messi, ninguém vai esquecer de você, não. Você está no nosso coração o tempo todo. E o Dom Fragoso e Alfredinho também. Gente, beleza? Agora uma reflexãozinha rápida para poder a gente chamar o nosso próximo convidado, tá bom? No livro do 2º Isaísa, beleza? Quando se fala em nações e povos, no 2º Isaísa, sempre encontramos posições positivas e outras negativas. Nas negativas, as nações são tidas como inimigas que escravizam os povos. Esses setores serão transformados em nada. A gente lê isso em Isaías 41:14 e em Isaías 49:23-26, quando a gente lê assim: não temas, vermezinho de Jacó, e tu, bichinho de Israel, contra reis, princesas, valentões, tiranos que te escravizam, eu mesmo, Javé, lutarei contra eles. Eu mesmo trarei a salvação, obrigarei os teus opressores a comerem a sua própria carne. É forte, meu irmão, mas, por outro lado, existe um olhar positivo para com as nações também. No 2º Isaísa também tem o lado de falas positivas quando se fala a respeito das nações. Por exemplo, o servo sofredor de Javé é descrito como luz para as nações. Isaías 49:6. A comunidade de Isaísa, no exílio babilônico, já costurava uma aliança multiétnica, pessoal,
com os mais miseráveis dos povos vencidos, os escravizados e escravizados pela Babilônia. Não é aqueles escravizados que depois viraram comerciantes, amiguinhos do rei, das grandes famílias da Babilônia, não. A gente está falando dos escravizados que foram esmagados, pessoal, violentados, as mulheres violentadas, beleza? E a gente lê isso lá em Isaías assim, ó, Isaías 42:6. Olha a costura dessa irmandade multiétnica entre escravos e escravas oprimidos, pessoal. Ó, eu, Javé, te chamei para o serviço da justiça. Eu te pus como aliança de povos. E isso não é um acidente do texto, não. Porque em Isaías 49:8, isso vai ser repetido. Assim diz Javé, modelei-te e te pus por aliança de povos, a fim de restaurar a terra. Mas o que atraía mesmo esses sofredores e sofredoras para essa comunidade multiétnica de escravos e escravas, que iriam gerar nova descendência de Israel, era o jeito de viver a fé em Javé através da justiça e da partilha. Olha aqui, gente, Isaías 55:1. Olha a utopia dessa comunidade de escravos e escravas pisados e pisadas. Ó, todos que tendes sede, vinde a água. Vós, os que não tendes dinheiro, vinde e comei. Comprai vinho e leite sem dinheiro e sem pagar. Derramarei o meu espírito sobre a tua raça e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então, esses sofredores e sofredoras viram alguma coisa na sua situação de vida que apontava para o mistério divino. E aí o Luiz Sartorel vai nos ajudar a entender como é que o mistério divino, gente, se manifesta entre os sofredores e as sofredoras para criar uma nova sociedade, uma sociedade de partilha, de justiça, que vai alcançar a paz. Luiz Sartorel, beleza? Vem com a gente, Luiz. Andole! Boa noite a todo mundo, Dulce, Jairo e todos os que estão nos acompanhando e todas, né, que estão fazendo parte dessa noite tão bonita, tão importante. É uma alegria poder estar aqui, escutar tanta coisa linda, né? Testemunhos maravilhosos que as pessoas vêm trazendo, os comentários que estão sendo feitos, e Margarete, a irmã, e o Carlos Mestres, e, enfim, é um negócio que, olha, e entre estas coisas todas, o comentário Jairo seu, né, que já está esmiuçando um pouquinho assim, o texto de Isaías, é coisa muito, muito, muito bonita. Por isso que é complicado para mim agora falar alguma coisa, porque depois de tanta coisa linda, depois de tanta coisa bonita que entrou e tocou o coração, falando também destas duas pessoas maravilhosas, né, Dom Fragoso e Alfredinho, eu conheci, né, em tempos muito breves, mas a gente percebia a grandeza da espiritualidade e da vida que nasce a partir desta espiritualidade, né, dessas duas pessoas. E o Alfredinho, a gente percebia logo também como ele encarnava em si esta figura, digamos assim, do servo sofredor, né? Mas eu queria hoje, já que muitas coisas nessa linha já saíram, colocar algumas perguntas. Não tenho resposta para tudo, mas colocar algumas perguntas, né, que podem nascer e que nasceram ao longo da história a partir de textos como este do servo sofredor. A primeira coisa que muitas vezes parece é que quando a gente abraça o projeto de Deus, tem que começar a sofrer, tem que entrar dentro nesse clima de penitência, se ajoelhar, não é, no milho, e etc., fazer penitência e coisas dessa, quase como se Deus cobrasse e mandasse um filho para poder cobrar alguém que pague a dívida, não é?
essa é uma teologia que eu chamo uma teologia de visão justicialista da salvação, né? Em que a cobrança do pagamento da dívida é feito por um Deus que, neste caso, eu não chamo mais de Deus Pai, chamaria de Deus Carrasco, não é? Se fosse para olhar a figura de um Deus desse que manda o seu filho para morrer simplesmente para pagar uma dívida, por grande que seja essa dívida. Nós sabemos que essa teologia, apesar de estar presente até hoje em muitos setores da igreja e das igrejas, nós sabemos que o próprio Jesus, né, quebrou esse tipo de visão de teologia e esse tipo de maneira de ver e de entender Deus, né? Porque Deus é aquele que chama e respeita a liberdade. Eu acho que uma questão muito séria aqui, que aparece também nas atitudes do servo e do servo como povo, não é? Porque, como Jairo lembrava muito bem, esses textos do servo sofredor e do Isaías, né, são textos que nos misturam a figura de uma pessoa com a experiência de um povo, de um grupo que assume sobre si a capacidade e a vontade de se colocar a serviço de um projeto de resgate daqueles que são destruídos pelo poder opressor, né? E, por isso, então, é muito claro como esse projeto é um projeto, diria, comunitário, né? Quando a gente fala de comunidade ou quando a gente fala de igreja, a igreja é a comunidade reunida, não é a questão das catedrais, é a questão de uma igreja feita de gente, de carne e de sangue, que assume e quer seguir essa proposta de um projeto de Deus, né? E por isso que é importante lembrar como essa figura do servo sofredor não é somente olhar ao sofrimento que Jesus teve, mas é também analisar ao longo da história o que o sofrimento de tanta gente que continua até hoje e até piora em certas situações, né, significa dentro do caminho que a humanidade está percorrendo, que é uma humanidade que é diante da liberdade de escolher. Eu acho que essa questão é muito séria, não é? Porque aqui a liberdade, eu acho que é um dom que Deus nos deu, porque nos criou livres, e é por isso que, então, nós estamos diante deste grande mistério do sofrimento e da morte, né? Provocada pela violência, pela ganância, pelo desejo de dominar, pelo desejo de possuir e pelo desejo de destruir os outros para poder subir na vida, né? E no lugar de subir, a gente percebe como Deus é alguém que se revela como aquele que desce. Eu acho que a raiz desta descida está ainda no livro do Gênesis, né? No capítulo 3, versículo 14, quando Deus, Yahvé, diz a Moisés: eu escutei o grito do meu povo, vi o sofrimento, conheço a sua situação, né? E por isso eu desci e te envio para libertar o meu povo. Então, eu acho que essa é uma questão muito, muito, muito importante. E ele é um Deus que se coloca claramente, sem dúvida nenhuma, ao lado do servo que escolheu, não é? Está na hora de acabar com duas coisas que nós continuamos a repetir, né? Deus que ama todo mundo do mesmo jeito. É a maior mentira que me ensinaram no catecismo. Eu tive que me tornar padre,
fazer 20, 30 anos de Brasil no meio do povo, lutador e sofredor da roça e da cidade, para entender que Deus não ama todo mundo do mesmo jeito. Essa é uma grande mentira que nos ensinamos, porque Deus é um Deus de parte. Sim, é um Deus que toma partido e se coloca ao lado do verme, se coloca ao lado, né, do verme, como o Jairo estava lembrando, né, no capítulo 41, nos versículo 13, diz, com efeito, né, eu te tomei pela mão direita e te digo, não temas, sou eu que te ajudo, não tema, vermezinho de Jacó, bichinho de Israel. Deus parece baiano, né? Bichinho meu, vem cá, né? E com estas expressões, né, eu mesmo te ajudarei, oráculo de Yahvé, o teu Redentor e o Santo de Israel. O teu Redentor é o Goel, aquele que resgata, não é, o que estava escravizado por causa de dívida e de situações, né, de miséria. E, portanto, readmite dentro da dignidade da comunidade aquilo que nós podemos chamar de hoje marginalizado, que está aumentando muito no mundo e no Brasil. Só nestes últimos tempos, nestes últimos anos, mas sobretudo nesse tempo de pandemia também, parece que estamos rodando entre 60 e 70 milhões de imigrantes no mundo, expulsos da própria terra por causa de guerra, de fome, de perseguição, de miséria, etc., né? E muitos deles já morreram lá naquelas águas do Mediterrâneo, entre a África e a Europa, né? E o Papa Francisco, logo que foi eleito Papa, com pouco tempo depois, apontou o dedo sobre esta miséria da humanidade, dizendo que todos nós somos responsáveis por cada um que morre dentro daquelas águas, né? E, assim, nós podemos lembrar uma questão muito importante. O nosso... Bom, vou usar palavras educadas. O nosso presidente conhecido, né? Jairo conhece, todos nós conhecemos. O nosso presidente do Brasil, né? O Bolsonaro, nestes dias tirou o imposto, né? Que deve ser pago pela importação de armas. No lugar de diminuir o imposto que está em cima da comida e que roda ao entorno de 25% ou 30% sobre os alimentos, né? Aí, então, tira o imposto sobre a importação de armas. Então, estes povos são malditos, são anticristo. E isso tem que ser dito, sim, e sem medo, dentro e fora da missa e dentro e fora das igrejas, porque, olha, é um negócio sério. Inclusive porque a guerra é uma realidade que pesa pelo 80% em cima do corpo da mulher. Porque as mulheres, se nós vamos ler o livro, né, da luta de Débora, etc., as mulheres eram colocadas na época daquele tempo entre os despojos. Portanto, não era gente, se tornava um despojo, uma coisa que era colocada junto com os objetos de pano precioso, de ouro, de prata, e que podia ser carregado pelo exército que venceu a guerra, dividindo entre si este despojo, incluindo as mulheres que se tornavam escravas, servindo cama e mesa, e subindo todas as humilhações que podemos pensar. E pior ainda, esta era uma realidade que
continua até os nossos dias, porque nós sabemos e tem documentação, e só 2 anos atrás, me parece, o responsável desta realidade foi julgado e condenado pelo Tribunal Internacional como criminoso, né, contra a humanidade, naquela guerra entre sérvios e croatos, que aconteceu na ex-Jugoslávia no começo dos anos 90, né? Houve estupro em massa das mulheres feita pelo exército inimigo para que os filhos que nascessem fossem filhos do inimigo. E, feito isso, se uma destas mulheres podia fugir e voltar para casa, ela era matada pelo próprio pai ou pelos irmãos, porque ela era a desonra da família, porque tinha se tornado a prostituta do inimigo. Então, não estou falando da época da Babilônia, estou falando de 25 anos atrás, em regiões que se consideram desenvolvidas e já superaram a idade da pedra e que estão acima, né, essas questões são questões que são terríveis, né? E por isso, então, eu acho que é importante a gente ver essa situação, porque, veja só, no Isaías 42, né, quando ele fala de assim, do servo que terá paciência, que não clamará, não levanta a voz, não quebrará a cana rachada, não apagará a mecha bruxuleante e não vacilará nem desacorçoará, não é? E assim eu, Javé, te chamarei para o serviço da justiça, tomei-te pela mão e te modelei, né? A fim de abrires os olhos aos cegos e a fim de soltares os cárceres aos presos, etc. Então, o serviço, não é, do servo é justamente indicar o caminho da não violência, como a irmã Margarete lembrava, o caminho da não violência é indicar o caminho da misericórdia, é indicar o caminho da reconstrução da dignidade das pessoas, né? Aqui no Isaías 42, no versículo 22, quando diz: entretanto, este povo foi despojado e saqueado, todos eles estão presos em cavernas, estão retidos em calabouços, foram submetidos ao saque e não há quem os liberte. Foram levados como despojo e não há quem reclame a sua devolução. E é por isso que Deus se revela como Pai, porque quando estes meninos nascem, e quem é meu pai? E aí as mães começam a chorar, porque como explicar quem é teu pai? E aí Deus, através da voz da profetisa, diz: eu sou teu pai, vem aqui, meu filho. Ninguém te quer, mas tu és meu e és precioso aos meus olhos. E é isso que eu acho foi lembrado do padre Alfredinho, né? Quando ele dizia: eu vejo a luz que está dentro do coração das pessoas. Não é fácil, não. Não é fácil, mas é o caminho. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Eu sei que a gente pode ter muitas desculpas, ninguém pede que a gente vá morar na rua junto com os moradores de rua, mas o coração da gente, né, com esta situação, tem que estar aberto àquilo que as palavras do servo sofredor nos diz, né, e nos lembra. Por isso que
no capítulo 49, né, quando depois chega já ao segundo canto, né, lá Deus diz: você é pouca coisa que seja meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e conduzir o sobrevivente de Israel. Também te estabelecerei como luz das nações. Luz das nações, porque toda a humanidade tem que ser resgatada e reconstruída e chamada. Olha, gente, permita-me um parênteses. O Papa Francisco, com os seus documentos, ele é capaz de falar, sim, ao mundo todo. E hoje eu acho que é o único que consegue denunciar as porcarias, os desastres a todos os níveis, mas, ao mesmo tempo, consegue anunciar uma nova realidade que tem que ser construída, pensada e que nos chama todos e todas a sermos parte dessa nova criação, né? Dessa nova criação. É claro que o método de Jesus é o método que não resiste, que não foge, que fica duro, né? Ofereci os dorsos aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os fios da barba, não ocultei o rosto às injúrias e aos escarros, mas sei que o Senhor Javé virá em meu socorro, né? Por isso, então, o Jairo estava me perguntando, e estava dizendo, tem que dizer o porquê a salvação vem dos últimos, não é? A salvação vem dos últimos porque são eles que nos convidam, e se nós queremos aceitar, nos obrigam a percorrer um caminho de conversão. Este caminho de conversão é um caminho que não tem fim, gente, porque pode ter ida e volta, né? Pode se perder no deserto, mas se a gente vai em grupo, não é? Se a gente caminha junto, a gente vai descobrindo onde tem o oásis para poder reconstruir as forças e chegar lá, naquela terra prometida. E cada pessoa, cada comunidade, cada povo tem que fazer o seu caminho, tem que fazer o seu percurso de conversão para descobrir o que é que significa amar. Muita gente, nestes dias, me escreve como é que a gente faz. Eu rezo, não sinto nada, né? Uma vez perguntaram, tem aquela história do rabino hebreu que viveu até 80 anos e todo ano ia lá no muro do choro, lá em Jerusalém, e rezava com a cabeça apoiada ao muro. E perguntaram para ele, você vai lá no muro, reza todo dia, o que é que você sente? Como é que você sente essa oração? E ele respondeu, eu me sinto como uma pessoa que está falando com o muro, né? Às vezes, o problema é que o amor não é um sentimento, a fé não é um sentimento, é uma decisão a ser tomada, é uma atitude a ser vivida, é uma proposta a ser oferecida, é um testemunho a ser dado. E acho que, bom, eu pensei isso, não tenho muita coisa mais para dizer. Sei que eu não fiz um trabalho de exegese, talvez nem queria fazer, mas é um pouco uma pequena reflexão que me ocorreu nestes dias, depois que me disseram que eu tinha que participar desse momento, que eu agradeço muito, porque foi muito enriquecedor. Muito, muito obrigado. Pela paciência também de ter escutado. Ô, Luiz, muito obrigado, cara, beleza? Avarí, se você tivesse coisas para dizer, se você dizendo isso aí
É um pouquinho que você já valeu se tivesse muito, pelo amor de Deus. Obrigadão, Luiz, gratidão. Beleza, cara. A gente está chegando no final. Dulce, quem é que vem agora? Antes de a gente anunciar que o Zé vai voltar, nós vamos olhar aqui. Você já deve ter acompanhado muitas falas, né? Muitos comentários muito interessantes, né? Profundos que foram colocados aí na tela, de pessoas que estão participando, né? Agora mesmo nós estamos aí com Ivone Barroso, que diz maravilhosa reflexão, Padre Luiz, né? Então, nós temos aqui Alda Vasconcelos, nós temos Iracema Mascarenha, Senhorinha Soares da Silva. Gente, não vai dar para ler todos os comentários. Seu Ribamar Nascimento diz assim, gostava muito quando pedia bênção para Dom Fragoso. Ele dizia sempre assim, Deus te dê juízo. Né? Ele falou, quer coisa melhor do que uma pessoa com juízo? Né? Realmente, Ribamar, verdade, né? Dom Ailton está aqui, traz uma fala que diz assim, numa de suas pregações, Santo Antônio dizia, a linguagem é viva, quando são as obras que falam. Cessem, portanto, as palavras e fale com as obras. Como não aplicar essas palavras a Padre Alfredinho e Dom Fragoso? Aí ele deixa um questionamento, faz, como não aplicar, né? Essa fala de Santo Antônio a Dom Fragoso e Padre Alfredinho. Tem Perpétuo Socorro, Dias Nobres, Miriam Marques, Daniel Marinho, Lourenço Torres. Pessoal, fique um pouquinho mais, daqui a pouco o Zé vem. Temos pessoas da Irmandade do Servo Sofredor, Tauá, Socorro Lacerda e a mãe dela, Dona Vilani, está lá. Tem Quiterianópolis, né? Raíla, o Tiago, a Maria, o Zezinho, aqui, a Gracinha, a Olguinha em Fortaleza, né? A Dora, Margarete, são as pessoas da Irmandade, a Madalena, a Dice, minhas irmãs de Santo André. Nós temos também Marlon de Oliveira, Dalva Linhares, né, que também diz que teve prazer de conhecer e conviver com o Padre Alfredinho e Dom Fragoso. Né? Aí temos Valdilene Xavier Pinto, Fernando Andrade diz, nesta igreja eu acredito, faço o meu ato de fé. Né? Ivone Barroso, que ela lembra, né, dia 8, foi também a celebração do aniversário da ordenação de Padre Helênio, ela traz também né, dessa nossa diocese, né? José Aristide, lá de Poeiras, João Batista, né, seu Frei, Patrícia Amorim, João de Lima Oliveira, ele traz vários textos bíblicos, né? Que a gente pode depois aproveitar muitos textos bíblicos, traz muita coisa bonita. Dom Ailton, de novo, vai dizer que esse ensino é simples e profundo, amizade profunda com Jesus para encontrar a luz de Deus que está na vida das pessoas sofridas, sobretudo. Isto é Padre Alfredinho, define Padre Alfredinho dessa forma. Rosa Marques diz que fez o primeiro bolo, olha só, fez bolo para o primeiro encontro na prainha de Aquirás, que realmente foi lá na prainha com 7 pessoas que nasce também a Irmandade do Servo Sofredor, né? Aí ela diz assim que lembra muito da tia Rita, que foi na casinha da tia Rita, lá na prainha de Aquirás, e ela diz, só Mandacaru para suportar tanta dor. Né? Aí nós temos o Éder Pessoa, que diz que fez um estudo bíblico com o senhor em Recife, Padre Luiz Sartorão. Aí Fátima Carmuça, temos muita gente aqui, Francisca Sandra Ricardo, João Jerônimo, né? Que diz assim, justiça e profecia são os 2 pilares da vida e missão de Dom Fragoso e Padre Alfredinho. Aí manda um abraço para nós, viu, Jairo? Tá todo mundo aqui, Ronaldo Rosendo, João da Cruz Fragoso, ele diz, eu tive a felicidade de conhecer pessoalmente Padre Alfredinho, por isso, eu penso, será que eu estou certo? Acho que irá para o céu, né? Porque realmente, quem teve essa convivência, todos nós temos assim, conviver com santos, né, não, Padre Luiz? Aí a gente sempre tem essa esperança, né? João Antoniel, Gilce de Souza, Rosilange, que está escrevendo aí,
né? Várias pessoas estão participando conosco. Então, gratidão, pessoal. Não dá para dizer todas as pessoas que estão participando. É muita gente, graças a Deus. Zé Vicente, chegue mais, meu filho. É. Vamos nós, é nós, é tudo de novo, meu irmão. Olha o microfone, Zé, libera esse microfone. E faz a gente chorar de novo, Zé. Zé, tem que abrir o microfone. Falar do Fragoso, falar do fora da igreja de Crateús nessa hora, não é? A força do testemunho de vocês estão vivas mais do que nunca. Ouvindo esse testemunho do João Fragoso, eu te digo, João, o nosso sonho era estar hoje em Crateús, muita gente celebrando na praça lotada de gente e a gente vivendo um momento de profunda comunhão. O mistério não nos permitiu ser dessa maneira. Porém, Alfredo, eu lembro uma historinha sua que eu vi contar quando eu cheguei para morar em Crateús, diante do seu testemunho, e a gente imagina você vindo, uma pessoa que vem da experiência de campo de concentração na guerra, que vem da experiência da não violência ativa, que vem de uma experiência marcada pela relação de mundos diferentes, culturalmente falando. E se encarna, a porta é a porta dos sofredores, dos oprimidos, mas, sobretudo, de uma igreja popular, comunitária e missionária. Isso é o segredo. Profética, em tempos de ditadura militar. Aquele dia que você estava na igreja de Crateús, celebrando um batizado, e percebia que tinha alguém das espionagens da ditadura olhando os quadros que os jovens, os cartazes que os jovens tinham espalhado pela catedral, na qual tinha um que dizia assim: contra o poder das armas, a graça do amor, a força do amor. E você termina direito, rapidinho e vai e pede e diz com licença, e já pega a câmera do camarada que estava fotografando para fazer espionagem e abre a máquina e inutiliza aquele filme dos ditadores, né? Um testemunho desse é o suporte profético de uma igreja comunitária, popular, libertadora, como era o sonho do Fragoso, e você soma junto. E naquele dia você chega para mim e diz assim: você faz música para a Pastoral da Juventude, faz música para as comunidades, faz a Romaria da Terra, mas não faz música para a Irmandade do Céu do Sofredor, para a primeira Romaria. E eu brinquei dizendo assim, lembra? Eu só faço música sobre absoluta liberdade. E você se calou e eu também, e depois eu respondi, ou absoluta pressão. E você vai lá atrás, aí no palácio, onde está em frente à Catedral de Crateús, demora um tempo e volta com aqueles três folhas de papel escrito. E ali arranca do poeta a música para a primeira Romaria do Céu do Sofredor. Bendita seja esta marcha dos pobres e dos sofredores, Romeiro de São Francisco, de Jesus dos seguidores. Romeiro de São Francisco, de Jesus dos seguidores. Já chegou a hora, tempo de alegria, festa dos pequenos, nessa grande romaria. Já chegou a hora, tempo de alegria, festa dos pequenos, nesta grande romaria. E aqui vai um agradecimento e um finalzinho de bênção. O agradecimento é a quem em Crateús hoje mantém viva essa chama da profecia de vocês.
vocês dois, apóstolos, pastor, profeta, peregrino missionário. Padre Maurício, no Jornal Roceiro, no todo o trabalho da garantia da memória, com a irmã Ilse, com esse grupo Machado. É o grupo que tem guardiões fortes desse período e tem hoje um papel importante. Mas hoje o Dom Ailton, o Padre Eltinho e todo o clero, mais os animadores das comunidades, as irmãs, os consagrados, todos dessa igreja, para manter viva essa chama com todo carinho e ternura. E quando a gente tomava, me lembra alguém tomava a benção a você, Fragoso, dizia benção, e você dizia, Deus te dê juízo, meu irmãozinho. Que a gente tenha o juízo, claro, para ver exatamente como você testemunha nessa hora. E a você, Alfredinho, viu, Dulce? Você também não me faz inveja, não. Olha só. Dá para ver daí? Dá sim, Zé. Olha Tá aqui, lindo. olha. Isso foi no dia que eu saí de Crateús, aí na porta da casa E tá te paroquial. abençoando ainda. E ele está inteirinho, olha. Né, Alfredo? Ele tá E ótimo. aí eu convido a todos e todas vocês que estão acompanhando e ouvindo a gente nessa hora, para a gente fazer o que você ouvia sempre nas ruas de Crateús. Bença, Padre Alfredo! Digam comigo! Pensa, Padre Alfredo. E a resposta qual era? Deus te faça Deus te feliz. faça feliz. Não é? E essa Deus. felicidade que você vive, que vocês vivem na festa do dia de hoje, na eterna glória de Deus, seja a felicidade para todos nós nessa hora, garantindo serenidade, esperança e muito amor no coração, nas horas de Deus. Amém. É isso. Obrigado, Zé. Oh, coisa linda ter você aqui com a gente, cara. Gratidão, Zé. Rapaz, eu vou morar em Crateús, não aguento mais não, gente. Eu vou morar em Crateús. Zé, muito obrigado. Eu lhe digo que você não vai se arrepender, vai se apaixonar. Sim, Quem bebeu verdade. a água do Poti não fica mais imune, fica virtualmente preso, viu? A força do Espírito, que é invisível, mas invisível tal qual aquele vírus da morte, mas é de vida e de resistência e de esperança. É assim. Obrigado, Verdade, Zé. Obrigado. Gente, a gente está chegando no finalzinho, beleza? Vamos agora fazer alguns agradecimentos, mas ainda tem um videozinho final, tá bom? A gente gostaria de agradecer em nome de todo mundo que está aqui no chat, em nome de todos vocês, pessoal. A gente gostaria de usar o nome de uma pessoa para agradecer toda a participação de vocês aqui no chat. É o nome da irmã Alice, beleza? Do Ninho, beleza? No chat estão dizendo que ela está acompanhando a live, então, em nome dela, no nome dela, nosso muito obrigado, nosso agradecimento a todo mundo que participou no chat e que estava presente na live. Gostaríamos também de agradecer a Dom Aildo Meneguzzi, beleza? Que as outras dioceses morram de inveja, mas a gente tem um bispo que assinou a carta ao povo de Deus. Morram de inveja as outras dioceses. Aqui em Crateús, aqui o bispo assinou a carta ao povo de Deus. Obrigado, Dom Aildo, tá bom? Obrigado, viu? Gente, gostaria de agradecer também a Diocese de Crateús, beleza? O CEBI Nacional, em nome do Rafael Rodrigues, o CEBI de Ceará, no nome da Terezinha Casimiro, beleza? A Caritas de Crateús, com a Heraldo e a Angélica, que nos ajudaram demais. Gostaríamos também de agradecer o Eduardo e o Luan, da Pascom Senhor do Bonfim, que nos ajudaram também nos vídeos. Gostaríamos também de agradecer a Adriana e a Lois pelo carinho e pela disponibilidade. Não poderíamos esquecer de vocês também, não. Obrigado para todo mundo. Dulce, tem mais algum agradecimento que eu estou esquecendo? Obrigada, assim, a todos e todas, né, que acompanharam, que possibilitaram também, né, a gente poder estar aqui, você já disse, né, só para dizer que a irmã Ilse, né, que começou o NIM, ainda está na nossa diocese, né, como o Zé falou, né, um pouco de guardiã desta memória, mora em Ararendá, né, então está na paróquia de Ararendá, né, então continua com o trabalho na Pastoral da Saúde, que contribui demais na CPT. Muito forte na luta e ainda é firme, e ela, de fato, foi uma dos primeiros, junto com outras, né, no primeiro desse grupo do Ninho,
que tinha também Tereza Barros, Dona Maria do Céu Celino, que também fazia parte desse grupo, né? Então a gente assim agradece, né? Agradece Jairo, agradece Cebi, cada um da Irmandade do Servo Sofredor, as meninas que gravaram o vídeo, né? Margarete, a Terezinha, né? Que a Terezinha não gosta de se colocar na frente da câmera, mas gravou o vídeo, né? A Liquinha, a Marciana, a Terezinha, a Gracinha, a Dona Evinha Pérez, a Eliane, né? E a Francisquinha, que estavam no vídeo, que fizeram a oração a partir do texto, né, de Isaías, e cada uma que foi nível nacional esse nosso momento, essa nossa celebração, né? A Paróquia Senhor do Bonfim, a Diocese, né? Então, você já fez todos os agradecimentos. Então, tá bom. Então a gente vai passar um vídeo, né? Um vídeo de agradecimento a todos vocês, pessoal. Angélica, é o último vídeo. Olha aí, pessoal, nosso último vídeo da noite de hoje. Não tenham medo, pastores, pastorinhas, hoje nasceu o Salvador. Não tenham medo, pastores, pastorinhas, sigam o rebanho aonde ele for. Não tenham medo, pastores, pastorinhas, hoje nasceu o Salvador. Não tenham medo, pastores, pastorinhas, sigam o rebanho aonde ele for. Pra onde vai meu carneirinho? Pra onde vai meu cabritinho? Pra onde vai meu cordeirinho? Pra onde vai o meu potinho? Pa 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 pa, pa pa para pa pa, pa 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 pa, pa pa para pa pa, pa 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 pa, pa pa para pa pa, pa 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 pa, pa pa para pa pa. Somos pastores, somos pastorinhas, nosso rebanho vamos alimentar. No sertão, no brejo ou na colina, quem se perder, nós vamos procurar. Somos pastores, somos pastorinhas, céu estrelado, com anjos a cantar. Quem é de bem, fica de paz nessa terrinha. Quem é da paz, de bem já vai ficar. Somos pastores, somos pastorinhas, alegre vamos, seguindo pra Belém. Quem deu abrigo pra José e Maria, deu abrigo pra Jesus também. Pa 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 pa, pa pa para pa pa, pa 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 pa, pa pa para pa pa, pa 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 pa, pa pa para pa pa, pa 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 pa, pa pa para pa pa. Dulce, obrigadão. Foi delicioso esse momento aqui contigo, hein? Mano.